Apresento a vocês mais uma realização do nosso instituto, a série Taliba do Meio Ambiente. Essa série é uma homenagem ao Luiz, arquiteto, engajado na proteção do meio ambiente e tinha como meta nos seus projetos os princípios de sustentabilidade. A série Taliba é composta de 7 episódios. Trata dos principais elementos da natureza: a água, a terra, fogo e ar. Agradeço imensamente à jornalista Cristina Serra, curadora e organizadora da série, e aos convidados que, com grande propriedade, nos trazem dos desafios e apresentam as soluções para enfrentá-los. Todos os episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Convido a todos e todas a assistirem, comentarem e divulgarem em suas redes. Obrigada! Olá a todas e todos, é um grande prazer estar aqui para esse ciclo de debates sobre meio ambiente promovido pelo Instituto Camila e Luiz Taliberti. Hoje nós vamos falar sobre a terra, essa nossa casa comum que vem sendo tão agredida. Nós temos aqui os nossos convidados. Eu desde já agradeço a presença deles, do doutor em demografia, ambientalista, José Eustáquio Diniz Alves, que é um atento observador e analista do que acontece nesse momento no Brasil e no mundo na área ambiental. Tem feito várias análises importantes no projeto Colabora, que eu acompanho, sou uma admiradora. Também aqui com a gente o professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Luiz Marques, que é professor de História da Arte, um especialista em arte italiana, mas que também é um estudioso das questões ambientais e escreveu um livro muito importante chamado Capitalismo e Colapso Ambiental. O livro que já teve várias edições, foi traduzido para o inglês e que também está aqui com a gente para participar desse debate. Então, aos dois, o nosso muito obrigada. E eu queria começar, então, com o José Eustáquio, que vai falar para a gente do que a gente está fazendo nesse momento com o nosso planeta, né? Da sobrecarga que nós estamos impondo ao planeta, usando em excesso recursos naturais, que são finitos, né? E que, enfim, tem que haver um limite no uso desses recursos. Então, José Eustáquio, você começa explicando para a gente, então, o que está acontecendo nesse momento com o planeta Terra. Boa tarde. É um prazer estar aqui nessa apresentação com a Cristina Serra, que ela não se apresentou, mas também é uma grande jornalista que acompanha a questão do meio ambiente, escreve artigos fantásticos na Folha de São Paulo atualmente e também no projeto Colabora, onde eu participo. E o Luiz Marques, só para deixar claro o seguinte, ele é um dos principais autores e estudiosos de meio ambiente do Brasil, e esse livro que a Cristina citou é um dos livros assim, memoráveis que vai ficar para a história da bibliografia ambiental para o resto do Brasil. Então, o que eu vou tentar fazer é só uma introdução inicial para a gente iniciar o debate, né? Eu vou falar sobre o antropoceno, que é essa nova era que a gente está vivendo, e no antropoceno a gente está indo para um colapso sistêmico global. Né? Esse que é o nosso destino, se nada for feito para mudar. Né? A tragédia de Brumadinho, também a tragédia de Mariana, ela é apenas uma parte, né, desse colapso sistêmico global. Então, eu vou falar rapidamente, vou tentar falar em menos de 10 minutos, e eu comecei, como o debate aqui é terra, né, eu queria começar com esse livro, A Terra Inabitável, né, do David Wallace Wells. E só para dizer para vocês o seguinte, o David Wallace Wells é um jornalista do New York Magazine, de uma revista, e ele escreveu um artigo em 2017 que falando sobre terra inabitável. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, né, essa concepção de que a terra pode ficar inabitável. E foi esse artigo, ele foi a peça mais lida em toda a história do New York Magazine. Então, assim, é uma coisa impressionante. Infelizmente, no Brasil, pouca gente deu atenção para esse artigo,
mas felizmente, 2 anos depois, ele transformou esse artigo num livro, que é esse livro que está a capa aí. E para vocês terem uma ideia, tanto eu como o Luiz, o pessoal chama a gente de catastrofista, né? E o David Wells, ele começa o artigo dizendo: é pior, muito pior do que você pensa. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que a gente está falando, né? Então, assim, rapidamente, como que a gente chegou a essa situação? A mudança, né, do Holoceno para o Antropoceno, ela começa, pelo menos, há 250 anos atrás, com a Revolução Industrial e Energética. Então, esse gráfico aqui está mostrando uma coisa muito simples, que a população mundial, que era menos de 1 bilhão de habitantes, ela cresceu, a linha vermelha, 9,2 vezes em 250 anos. Tá? Mas a economia, ela cresceu 135 vezes. Então, a gente teve, nesses 250 anos, um crescimento da renda per capita de 15 vezes. É claro que essa renda é muito desigual, mas nunca na história da humanidade a gente teve um crescimento tão rápido. A gente pode falar que nesses 250 anos, a economia cresceu mais do que os 200 mil anos desde o Homo sapiens. Tá? Então, esse é o quadro, né, de crescimento extremamente acelerado. E existe um termo, eu estou colocando aqui rapidamente, que chama a grande aceleração, que é claro que não dá para ver todos esses gráficos aqui, mas aqui tem população, economia, investimento direto, uso da água, uso da terra, a produção de papel, produção de vários outros produtos. Então, vocês veem todas as curvas, elas viram uma curva exponencial, principalmente a partir de 1950. Tá? E aí, qual que é o impacto disso no planeta Terra? Esse conceito de pegada ecológica e biocapacidade da Terra, eu acho que é uma metodologia super fantástica, porque é o seguinte, você contabiliza tudo que é produzido no planeta e você transforma toda essa produção em hectares globais, que é GHA. Aqui na apresentação, aqui assim, GHA, né, hectares global. E a Terra, evidentemente, como é um planeta só, não existe planeta B, ela tem uma biocapacidade, que ela tem uma certa variação, né, porque depende da tecnologia que você pode usar essa biocapacidade, mas é uma biocapacidade limitada, né, dentro de uma pequena variabilidade. E também você transforma toda a biocapacidade em hectares globais. Então, o que esse gráfico está mostrando? Que antes de 1970, a gente tinha superávit ambiental no planeta. Mas, a partir de 1970, nós começamos a ter um déficit ambiental crescente. De tal forma que, em 2016, que são os últimos dados disponíveis, a gente estava consumindo 1 planeta, 70% mais da biocapacidade. Tem gente que me pergunta assim, mas se a gente só tem um planeta, como que a gente pode estar gastando um planeta, 1,7 planeta? Isso é a mesma coisa de um orçamento familiar. Eu posso ganhar 10 mil reais e gastar 20 mil reais por mês durante um certo tempo. Por quê? Porque eu posso ter tido uma herança, né? Ou então eu posso entrar no cheque especial. Né? E aí eu posso ficar em déficit durante um determinado tempo, enquanto eu não torno minha herança, enquanto o banco não corta o meu cheque especial. Isso que acontece com as pessoas está acontecendo com a Terra. Né? A Terra está vivendo da herança do passado. Então, nós estamos destruindo as florestas, nós estamos retirando combustível fóssil, né, do fundo da Terra, do fundo dos oceanos, né, que é uma herança que foi deixada milhões de anos atrás. E quando essa herança e este cheque especial acabar, nós vamos entrar nesse chamado colapso sistêmico global. Tá? Então, assim, isso que a gente fala que nós estamos na sobrecarga da Terra, na metodologia da pegada ecológica, que numa outra live a Cristina falou que é uma patada ecológica. Tá?
Uma outra metodologia mais recente e também muito interessante e publicada nas melhores revistas, né, científicas do mundo é a questão das fronteiras planetárias, né? O pessoal definiu 9 fronteiras planetárias que a gente não pode ultrapassar essas fronteiras, né? 2 ou 3 ainda não foram medidas adequadamente, mas das 9 nós já ultrapassamos 4 fronteiras, né? Que é da biodiversidade, da produção de fósforo, o uso de fósforo e nitrogênio, principalmente para alimentação, tá? E as mudanças climáticas. Então, é uma situação muito grave, porque essas fronteiras planetárias é como se fosse uma corrente. E se a gente rebenta um elo da corrente, toda a corrente se desfaz. Né? Então, vou passar rápido para depois a gente debater. Na semana passada, a WWF divulgou o relatório Planeta Vivo, né, que tem esse índice aqui, que é uma coisa assustadora. Aparece simplesmente uma curva caindo, mas é o seguinte, a biodiversidade do mundo, entre 1970 e 2016, ou seja, em menos de 40 anos, a gente perdeu 68% da biodiversidade do planeta. E olha que não está contado esse desastre que está acontecendo no Pantanal, esse desastre que ainda está acontecendo nesses últimos 2 anos na Amazônia e tantos animais que estão morrendo nesses lugares, na Califórnia, no Alasca, na Sibéria, etc. Tá? Então, isso aqui até 2016, em 36 anos, a humanidade perdeu 68% da biodiversidade. Como que o mundo chegou a essa sobrecarga tão grande? A explicação fundamental é o uso de combustíveis fósseis. Então, esse gráfico da esquerda está mostrando como cresceu rapidamente nesses 250 anos, aqui 150, 170 anos, como cresceu o uso de combustíveis fósseis, né? Carvão, depois petróleo, gás natural, e aqui são os países, né? Você vê que até 1950 era a Europa e os Estados Unidos, fundamentalmente, são as duas regiões que emitiam e consumiam muito combustível fóssil. Mas a partir de 1950, o resto do mundo cresceu muito, e particularmente a China. Hoje, o maior consumidor e maior emissor de CO2, né, é a China e outros países em desenvolvimento que estão crescendo rapidamente. Então, o que a gente tem no mundo hoje é uma emergência climática e ambiental, né, que existe todas, eu não vou repetir todas as questões aqui, mas é uma lista muito grande de questões que estão ameaçando a habitabilidade, né, do ser humano na Terra. Tá? Todo mundo sabe aí da história do Brasil, né, os ciclos extrativistas, que ele vem desde do pau-brasil, no início da fundação do Brasil. Eu queria chamar a atenção para esse trabalho aqui do Eduardo Gudinas, que ele fala dos extrativismos, inclusive dos extrativismos dos governos progressistas na América Latina. Não vai dar tempo de entrar, mas eu queria só colocar essa questão na discussão. E praticamente esse aqui é o último slide para mostrar o seguinte, que a humanidade hoje ela está explorando 100 bilhões de toneladas de riqueza ao ano. Ou seja, cada pessoa, a Cristina, eu, o Luiz, a Ellen, etc., na média, né, consumimos 12 toneladas de recursos naturais por ano. Que recursos são esses? 50% são minerais, 25% são para alimentos, árvores, produtos da natureza. Tá? E para onde que vai isso? 40% basicamente vai para as construções de moradia, né, e 21% para alimentação. E eu queria chamar a atenção que é o seguinte, destes 100 milhões de toneladas, só 8,6% são recicláveis. Né? O resto se transforma em lixo, resíduo sólido, vão para os rios, vão para a natureza, poluindo a natureza. Né? Então, o que aconteceu em Mariana e o que aconteceu em Brumadinho são 2 lugares que eu amo, porque eu sou mineiro. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha um terreno em Casa Branca, em Brumadinho. Meus filhos todos passaram a infância frequentando as cachoeiras de Brumadinho, e depois eu virei professor da Universidade Federal de Ouro Preto e também em Mariana. Então, eu dava aula em Mariana. Então, toda
toda essa região de Mariana destruída, eu passava fim de semana visitando cachoeiras, etc. Então, além de ser um desastre global, particularmente para mim, me toca muito, porque é a história da minha família, é a minha história pessoal que foi destruída junto com esses dois grandes desastres. E para terminar, só para mostrar o seguinte, esse estudo aqui eu acho muito interessante, é que cada vez aí ao longo do século XX, nós vamos ter desastres simultâneos, né? E esse estudo aqui, ele mostra 467 maneiras, né, que o meio ambiente pode acontecer ao mesmo tempo. É claro que não vão acontecer essas 467 ao mesmo tempo, mas vão acontecer várias e cada vez mais ao mesmo tempo. Veja o que está acontecendo hoje. Nós temos uma pandemia, nós temos queimadas em vários lugares do mundo, nós temos a destruição das abelhas e de outros polinizadores, né? Nós temos furacões, até no Brasil nós temos ciclones subtropicais, então nós temos ondas de calor, então cada vez nós temos ameaças acontecendo de maneira simultânea e cada vez de uma maneira mais grave. Então, para fechar, realmente é o seguinte, a economia internacional cresceu 135 vezes nos últimos 250 anos, com isso a humanidade ultrapassou a capacidade de carga do planeta, também nós ultrapassamos 4 das nossas fronteiras planetárias. O ecocídio gerado por esse processo está provocando a 6ª extinção em massa das espécies, provocadas pela espécie dominante. A mudança climática é a maior ameaça existencial à história da humanidade. A economia retira 100 bilhões de toneladas, degradando os ecossistemas e provocando essa perda de biodiversidade. As mudanças climáticas podem trazer múltiplos desastres simultâneos. E aí eu estou colocando como pergunta, mas também já mostrando o seguinte, que nós estamos caminhando para uma terra inabitável se nada for mudado nesse período. Muito obrigada, eu acho que você fez um resumo do que está acontecendo e dos desafios que a gente tem pela frente, né? Então, acho que você deu assim, todas as balizas para o nosso debate. Eu queria passar para o professor Luiz Marques, porque eu acompanhei uma entrevista dele em que ele fala sobre o livro e as principais teses do livro, e uma delas é a análise que ele faz do processo de expansão do sistema capitalista, da atividade econômica capitalista, que tem na sua natureza uma necessidade de expansão, e com isso o sistema estressa o uso de recursos naturais que o planeta tem para nos oferecer. Eu acho que isso casa perfeitamente com esse relato que você fez agora, que você mostrou como esse uso excessivo, abusivo dos recursos naturais vem sendo feito, principalmente nos últimos anos, e nos traz a essa situação até aqui. Então, eu queria que o professor nos explicasse essa tese principal, enfim, e outras abordagens que ele fez no livro, porque eu acho que casa muito bem com essa exposição que o Eustáquio fez. Professor Luiz. Muito obrigado, Cristina. E, olha, eu fico muito grato aí com as suas palavras e com as palavras do Zé Eustáquio. É uma grande satisfação estar aqui conversando com você. Acho que a exposição que o Zé Eustáquio fez, sobretudo quando ele pega essa evolução de longo prazo, não é? Desde o início da Revolução Industrial, desde os meados da segunda metade do século XVIII, a gente acho que pode perceber que existem algumas passagens de fase, não é? Essa primeira passagem de fase, que se nós pegarmos a história, digamos assim, do Holoceno, não é? Os últimos 11.700 anos, fica muito claro que a produtividade do trabalho, digamos assim, de um camponês no mundo romano, digamos assim, antigo, e a produtividade do trabalho no mundo de um camponês do século XVII não era muito diferente, porque basicamente eles estavam aproveitando fluxos de energia existentes, a energia animal, a própria energia animal, estoques recentes, que eram a madeira. Não tinham ainda, digamos assim, empregado esse enorme quantidade de estoque de energia acumulada no subsolo, que é exatamente os combustíveis fósseis. Então, essa passagem brutal, não é, de uma fase de civilização para outra. E, como bem mostrou o Zé Eustáquio, existe essa segunda fase, que é uma segunda fase que ocorre no segundo pós-guerra, sobretudo após 1950, que justificaria, então,
claramente a delimitação, a periodização, não é, inicial, então, dessa nova época geológica que tem sido chamada de antropoceno. E eu acho que haveria talvez uma outra possibilidade ainda de criarmos uma outra passagem de fase, que é exatamente a partir dos anos 80. E alguns dos slides que o José Eustáquio mostrou mostram claramente que há ainda uma outra elevação da curva, e uma das coisas que nós podemos pensar, dois elementos que a gente pode, pelo menos um elemento que a gente claramente pode pensar é o seguinte: nós pensarmos o volume de combustíveis fósseis, de emissões de CO2 que ocorreram desde 1750, ou seja, desde a origem da Revolução Industrial, nós vamos perceber até agora, até recentemente, nós vamos perceber que a partir de 1988, mais da metade das emissões de CO2, de dióxido de carbono, desde a Revolução Industrial, ocorreram após 1988. E exatamente essa é uma questão que mostra o quê? Mostra um crescimento exponencial, mas a questão da globalização do capitalismo é absolutamente fundamental para isso. Então, se vocês pegarem o que era, por exemplo, o IBGE, né, de 1960, o IBGE de 1960 mostrava o bioma amazônico ainda relativamente, ou mesmo quase integralmente íntegro, intocado, ou seja, não é que não houvesse ocupação humana, mas essa ocupação humana havia se dado ao longo de milênios e de séculos, dentro de um sistema relativamente de interação adaptativa com esse sistema. A partir exatamente da catástrofe militar dos anos 64, existe o quê? Uma integração, uma desintegração do bioma e uma integração do Brasil no mercado internacional que se acelera depois ainda mais nos anos 80. Então, no caso do Brasil, por exemplo, quando nós pegamos hoje, destrói 1 milhão de quilômetros quadrados do Cerrado e 800 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica, para produzir ração animal, basicamente soja é substancialmente ração animal, para alimentar porcos que estão na China, ou frangos que estão na Europa, ou em outros países árabes, ou peixes no Báltico. E é evidentemente que esse sistema globalizado ele não pode funcionar. Quer dizer, o sistema alimentar globalizado, tal como nós temos hoje, ele é a receita mais industrial. Nós já estamos no processo que é um processo claramente de degradação e ele é irreversível. A única coisa que eu acho que nós temos que pensar é o seguinte: ele é irreversível, ele pode ainda ser, de alguma maneira, limitado. Vamos dizer, os prejuízos já estão aí, eles são, em grande parte, já fazem parte do passivo ambiental, passivo humano. Mas nós podemos ainda limitá-lo. O problema é saber como limitá-lo, e nós sabemos o que fazer, nós não sabemos ainda politicamente como fazer isso. E a grande questão é exatamente como encontrar uma nova forma de organização, porque realmente, como disse o José Eustáquio, nós estamos caminhando muito rapidamente, quando se fala muito rapidamente, no horizonte desse século, para uma terra inabitável, né? Uma terra inabitável para nós, para muitas outras espécies de vertebrados, para muitas outras espécies de invertebrados. Naturalmente, os micro-organismos vão estar muito felizes sem nós. Eu acho essa questão aí fundamental, e a gente tem que conversar sobre isso, né? Porque como é que a gente, como cidadão, pode, enfim, o que nós podemos fazer, né? Considerando que as decisões sobre o uso dos recursos energéticos, essas decisões estão nas mãos, na verdade, de algumas poucas empresas, né? Hoje em dia, essas decisões, elas até não estão nas mãos apenas de governos, né? Os governos até perderam um pouco dessa capacidade, ou muito dessa capacidade, que está na mão de empresas. Aí, como nós, cidadãos, o que nós podemos fazer? Essa é uma discussão que está colocada. Queria ouvir, então, Eustáquio e voltar para o Luiz sobre essa questão. Não, veja só, eu acho que cada pessoa tem de dar a sua contribuição. É importante que você tenha uma prática, né, amiga, vamos dizer assim, do meio ambiente. Por exemplo, alimentação, né? Eu não sou vegano, tá? Para deixar claro, mas eu acho que ser vegano hoje, eu gostaria de ser. Eu estou caminhando, cada vez eu estou caminhando para ser vegetariano
cada vez eu como menos carne, etc., e gostaria de ser vegano. Não sou, já não estou fazendo demagogia, mas eu acho que você pegar essa filosofia vegana, né, que é respeitar o direito dos animais e reconhecer todo o impacto da pecuária, né, do agronegócio sobre o meio ambiente, eu acho que é fundamental. Então, é um tipo de prática importante. Agora, eu tenho até uma discussão com o Luiz em relação a isso, que é o seguinte: primeiro, só para deixar claro que eu acho assim, eu concordo com ele, que quando a gente fala capitalismo, a gente está colocando um sistema de produção que pode ser capitalismo de mercado, capitalismo de Estado, tá? Porque hoje em dia a China, que apesar de ter no nome Partido Comunista, né, ela é a principal poluidora do mundo, tá? Então, acho que nesse sentido a gente tem concordância. Agora, eu acho, Cristina, que é o seguinte: eu fico brincando, às vezes eu já escrevi sobre isso, dizendo o seguinte, que o problema não é simplesmente do capital, é o problema dos 7 pecados capitais. Então é o seguinte: as pessoas, isso é confortável para as pessoas, né? Porque isso que o Luiz está falando no camponês antigo, você tinha de carregar nas costas, né? Minas Gerais, quando produziu café no início, trazendo lombo de boi aqui para o Rio de Janeiro, etc. E depois veio o combustível fóssil, aí veio o trem, veio o caminhão, veio não sei o quê, as pessoas têm. Então, isso, as pessoas são. Então, assim, o capitalismo tem um canto da sereia que ele encanta todo mundo. Todo mundo quer carro, todo mundo quer casa, todo mundo quer uma boa alimentação, etc. Tal. Então, e essas empresas oferecem isso, né? Então, assim, eu acho meio cínico quando as pessoas começam a falar. O governo Trump, por exemplo, é um ecocida, né? Um genocida. Por quê? Pelo peso dos Estados Unidos, custou muito fazer o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo muito importante, mas muito limitado. Ele precisava ter um passo adiante. E o que o Trump e o que o Bolsonaro fizeram? Deram um passo atrás, prejudicaram violentamente. Então, hoje, dificilmente a gente vai cumprir minimamente o Acordo de Paris. Mas o Acordo de Paris é uma coisa fantástica. Eu acho que os ODS, né, o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de intenção, ele é muito boa também. Mas se você pegar nos ODS, para fazer esse canto da sereia e para ser aprovado na ONU, o que eles fizeram? O ODS 8 está lá, que o mundo tem que crescer, os países pobres crescer 7% ao ano. E na média tem que crescer 3% ao ano. Ou seja, esse mito do crescimento econômico, ele está embutido dentro dos ODS, entendeu? Então, assim, a coisa complica por causa disso. Porque, assim, a gente protestar contra isso tudo é muito bonito, mas a gente mudar um outro estilo de vida é muito difícil. Bom, só então para esclarecer, o Acordo de Paris é aquela sequência de acordos promovidos no âmbito da ONU, né, sob os auspícios da ONU, para a redução das emissões de carbono. O Brasil assinou e, basicamente, no caso do Brasil, para a gente conseguir uma redução de emissões de carbono, a gente teria que parar de desmatar. 2 coisas importantes que o Eustáquio falou, que eu quero passar para o Luiz. O Eustáquio falou dessa questão desse, digamos assim, entre aspas, o mito do crescimento, né? Que todas as economias têm que crescer, crescer, crescer. Eu fico me perguntando agora se não está na hora de um decrescimento. Os holandeses, né? A Holanda já está pensando sobre isso. Eu imagino que o Luiz esteja acompanhando esse debate, então eu queria que, se ele pudesse abordar isso também. E a outra questão, eu queria voltar para a questão do uso dos combustíveis fósseis, né? A gente sabe que o sistema econômico capitalista não vai mudar de uma hora para outra, como o Eustáquio lembrou, a China pratica o capitalismo de Estado, enfim. Mas será que o mundo não poderia caminhar para uma substituição dos combustíveis fósseis como fonte de energia? Eu sei, nós estamos mergulhados no uso de combustíveis fósseis. Eu lembro de uma frase do ex-presidente George Bush, americano, que uma vez falou: os Estados Unidos são viciados em petróleo. A gente não pode começar por aí, mudando essa matriz energética? Luiz, te joguei um monte de pergunta aí, um monte de coisa. Então, eu até anotei aqui para não me perder. Então,
Acho que a primeira coisa que o Zé Eustáquio falou, eu começo então a partir da intervenção dele, mas chego em você rapidinho, esse equilíbrio, que é um equilíbrio muito difícil de nós obtermos, entre a mudança individual e a mudança política. Então, eu acho que nós temos que ter claro o seguinte, quer dizer, o conjunto das mudanças individuais, a somatória das mudanças individuais não representa uma mudança de sistema. Mas qualquer mudança de sistema tem que estar apoiada nas mudanças individuais. Então, isso não se trata de criar um dilema entre mudança individual e mudança política. As duas coisas têm que estar integradas. Nós temos que pensar qualquer ato, por pequeno que seja, por exemplo, uma segunda-feira sem carne, ou alguns dias da semana sem carne, alguma coisa que você deixa de consumir porque é plástico e, na verdade, você pode, na verdade, substituir aquilo por um consumo mais consciente e menos, digamos assim, menor desperdício. Qualquer coisa dessa ordem, reciclar o seu lixo, etc., etc., são todas questões que são da mais fundamental e absoluta importância. Então, isso não significa que não devamos também organizar a nossa percepção política em função dessas questões. Então, bom, não tem sentido nenhum a pessoa ficar reciclando lixo e a pessoa não subestimar nenhuma nem outra delas. No que se refere à questão do capitalismo, que você perguntou, Cristina, veja, a noção de capitalismo é uma noção que recobre o conjunto das economias hegemônicas do planeta, digamos assim, né? E eu acho que a passagem dos países socialistas para o capitalismo, que se deu por volta final dos anos 80, né? 87, no caso do Deng Xiaoping, depois com a implosão da União Soviética em 91, trouxe uma consequência muito importante, que foi o fato de que, efetivamente, houve uma grande mudança na natureza do Estado. Quer dizer, à medida que os países socialistas realmente, digamos assim, voltaram para uma economia de mercado, eles trouxeram uma percepção da importância do Estado, da relação entre o Estado e a economia, que já vinha caminhando desde o capitalismo de Estado alemão, social-democrata, do final do século XIX, claro. Aliás, a noção de capitalismo de Estado surge, esse próprio conceito surge no final do século XIX na Alemanha, mas esse capitalismo de Estado deu uma nova mudança agora. Então, se vocês pegarem, por exemplo, as maiores empresas petrolíferas do mundo, por 8 das 10, se a minha memória não falha, ou 7 das 10, ou 8 das 10, são companhias petrolíferas que, por reservas, são pertencentes ao Estado. Então, quando nós falamos em sair dos combustíveis fósseis, não é apenas e tão somente a Shell, a Esso, etc., etc., mas são grandes companhias, inclusive a Petrobras. Quer dizer, inclusive a Petrobras, a extração de petróleo no Brasil pertence ao Estado. Então, o que nós temos que perceber é que hoje há uma espécie de Estado-corporação. Não é? Eu tenderia a falar, quando eu falo em capitalismo de Estado, eu acho que inverteu um pouco a ênfase dos dois termos. Nós temos um Estado-corporação hoje, um Estado que se pensa como uma corporação, e mesmo que companhias como a Shell, a Total, etc., são companhias de Estado, elas... Portanto, nós temos uma espécie de um novo amálgama de interesses que incorpora tanto a economia de mercado, tanto as corporações quanto o Estado, né? O que o José Eustáquio estava falando, que eu acho que é fundamental, embora não tenha usado o termo, talvez porque o termo não seja muito facilmente vendável, é essa ideia do decrescimento, né? Quando ele fala que os objetivos do desenvolvimento sustentável incluem entre eles o crescimento, é evidente que eles são completamente contraditórios, né? Se o problema é exatamente a sustentabilidade, e se a sustentabilidade está muito fortemente calcada na questão dessa pulsão expansiva do sistema capitalista global, é claro que nós temos que pensar, encarar de frente o problema de, o que significa crescer? Né? Quer dizer, não temos que adotar essa noção agora como se fosse um paradigma. O que não significa que nós necessariamente decresçamos o PIB. O PIB não é um bom indicador. Significa, ele não é um bom indicador quando ele aumenta, nem ele é um bom indicador quando ele decresce. Nós temos que pensar qual é a função da atividade econômica. Então, a função da atividade econômica agora, a meu ver, tem dois sentidos. E eles são totalmente interligados. Um é diminuir a desigualdade.
Porque sem diminuição da desigualdade não vai a lugar nenhum. Hoje, três pessoas nos Estados Unidos, 3 pessoas, detêm tanta riqueza quanto a 50% mais pobre dos Estados Unidos. Então, quer dizer, nesse nível de desigualdade, esse nível de desigualdade nunca foi atingido na história da humanidade. Claro que o rei, sei lá, entendeu? O Carlos Magno tinha uma enorme diferença entre o Carlos Magno e o camponês da Renânia, ou o que seja, mas essa distância nunca foi tão grande. Né? Então, a primeira coisa é nós temos que pensar em diminuir a desigualdade. Essa desigualdade aumentou brutalmente a partir dos anos 80. A segunda questão é diminuir o impacto antrópico sobre o sistema Terra. Não é? E isso só é possível também, por exemplo, se você sair dos combustíveis fósseis e passar, no caso da mobilidade, por exemplo, para um sistema de transporte de boa qualidade, mas coletivo e eletrificado, você aumentou eventualmente o PIB, inclusive, porque você vai ter que criar uma série de questões, etc., uma nova infraestrutura, mas você vai, em pouco tempo, diminuir o impacto da sociedade, porque você vai abandonar o carro. O carro é uma tragédia. Todo mundo quer ter carro, e é verdade o que está dizendo, mas quanto mais pessoas têm carro, mais o carro vai ser alguma coisa que não serve para nada, porque nós estamos exatamente numa sociedade completamente entulhada de carros, que não sabe. A nossa mobilidade, isso já mostrava o Ivan Illich, a nossa mobilidade está cada vez mais lenta. A partir de um certo momento, ela cresceu em termos de velocidade, agora ela está mais lenta, porque para você chegar e ir até o supermercado de carro, você demora 10 minutos, porque você tem 300 carros na sua frente, coisas do jeito. Então, evidentemente que a gente chegou num limite, que é o que eu chamaria um limite de contra-adaptação. Quer dizer, as sociedades adaptaram muito o meio ambiente às suas necessidades. Mas isso tem um limite. A partir desse limite, essa adaptação passa a ser uma contra-adaptação. Ou seja, o próximo passo vai piorar a nossa situação em relação àquilo que nós almejávamos. Então, por exemplo, no caso ainda dos objetivos do desenvolvimento sustentável, eu tenho convicção profunda de que em 2030 nós vamos estar mais longe dos 17 objetivos do que nós estamos em 2020. Então, nós estamos, na verdade, nos distanciando já desses objetivos. E a questão dos renováveis, para chegar finalmente ao seu último ponto, é claro que nós temos que migrar muito rapidamente para os renováveis, mas a gente não pode ter a ilusão de que tudo será como antes, só que em vez de petróleo nós vamos ter, digamos assim, eólica e a voltaica, etc. Não, quer dizer, o petróleo está aí, ele é forte porque ele nos deu alguma coisa que só ele é capaz de dar, em termos de versatilidade, em termos de potencial, o herói, né? Ou seja, energia recuperada em relação à energia investida. Então, o petróleo é genial. E foi por isso que nós mudamos a nossa sociedade, nos transformamos numa sociedade termofóssil, digamos assim. Mas quem tem que sair disso? Mas sair disso significa que vai haver sacrifícios. E esses sacrifícios têm que ser pensados politicamente. Então, mais uma vez, nós voltamos à questão da política. Sem política, nós não vamos a lugar nenhum. É isso. Eustáquio, eu vou passar a bola de novo para você, mas eu quero acrescentar um outro componente aqui na nossa discussão, porque você, na tua exposição inicial, você deu um dado que realmente é aterrador. Você falou que foi o dado, acho que da WWF, que nos últimos 40 anos houve uma perda de 60%, catastrófico. E eu lembro uma vez de um artigo que você escreveu, me corrija se eu estiver errada, você escreveu sobre o especismo. Como é que é? O especismo. Especismo. Eu queria que você falasse disso um pouco para a gente, porque o que a minha memória guardou desse artigo é justamente dessa arrogância do ser humano que se considera superior às demais espécies. Eu queria que você falasse disso para a gente. Então, o ser humano é um macaco arrogante, né? Vamos dizer assim, um macaco que não respeita a floresta, não respeita os outros animais que estão ali, não respeita os passarinhos, não respeita nada, né? Ele desceu da árvore, outro dia estava falando, aí ele tem uma capacidade de prênsil, aí ele desenvolveu ferramentas, né? Por isso que fala que é o Homo faber, né? O homem que distribui ferramentas, e aí inventou Deus,
né? E falou que Deus construiu o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, é uma coisa muito inteligente, né? Para se colocar como a espécie dona do planeta, né? Nós somos dono da Terra, nós somos dono do ar, nós não perguntamos os outros animais, nada disso, né? Nós estamos na 6ª extinção em massa das espécies, tá? Isso está totalmente documentado. E o que eu fico triste, até com gente do meio ambiente, tá? Tudo bem, se cai um meteoro, igual quando destruiu os dinossauros, caiu um meteoro, foi uma coisa natural. Caiu um meteoro no México, né? E isso aí criou uma nuvem que tampou a luz do sol, acabou com os alimentos e destruiu os dinossauros, tá? É um efeito, pode acontecer de novo, etc. Então, você tem... Agora, veja só, você usar esse argumento, que já teve 5, que nós podemos arvorar como nós somos o meteoro, é o seguinte, o que o ser humano é? O ser humano é especista. O que é especismo? Especismo é a mesma coisa do racismo. Só que o racismo é contra uma etnia, o especismo é contra todas as outras espécies. É a mesma coisa do sexismo. O que o homem mata uma mulher, faz um feminicídio, é a mesma coisa do especismo. Então, eu escrevi um artigo outro dia, é o seguinte, não basta ser sexista, não basta ser antissexista, não basta ser antirracista. Precisa ser anti-especista. Porque assim, a gente tem que incorporar, assim como a gente achava a escravidão natural há 150 anos atrás, a gente acha hoje o especismo uma coisa natural. A gente tem que destruir essa concepção que o especismo é uma coisa natural. Isso foi construído historicamente, né? E isso não só está destruindo todas as outras espécies que estão na Terra muito... Eu lembro de uma música do Tom Jobim que fala assim, ninguém é feliz sozinho. E aí isso vale para a espécie. Nenhuma espécie vai ser feliz na Terra sozinha. Não, isso é impossível acontecer. Então, a gente tem que levar a sério o seguinte, além de sexismo, de racismo, de escravismo, de não sei o quê, nós temos de incorporar essa palavra que é o especismo. E existem dias internacionais de luta contra o especismo. E a gente tem que incorporar, e eu acho que foi muito boa a lembrança que você colocou. Isso que você falou, que é impossível ser feliz sozinho, até porque, assim, todos os animais, todos, do mais diminuto mosquitinho até o topo da cadeia alimentar, todos eles têm um papel ecológico, né? Como fator de equilíbrio de ecossistemas, como dispersores de sementes, enfim, todo mundo tem um papel aqui. Luiz, eu queria te perguntar também sobre o seguinte, porque você aborda isso também. Bom, a gente, pela nossa conversa até aqui, a gente já viu o tamanho da crise. O que eu quero colocar agora para vocês é o seguinte, a nossa capacidade de reação à crise. Nós estamos aqui conversando, discutindo, né? Somos observadores e analistas dessa questão, mas a impressão que eu tenho, muitas vezes, é que essa urgência da questão ambiental não chegou para a grande maioria das pessoas, né? Então, nós temos um desafio muito grande pela frente de comunicar essa questão do impacto impacto das mudanças climáticas, tudo isso, o que fazer com o nosso lixo, como mudar o nosso padrão de consumo, etc. E eu estou aqui falando para vocês e estou me lembrando da Greta Thunberg, a mocinha de 16, 17 anos lá da Suécia, né, que está se colocando como porta-voz dessa questão. Né? E ela é uma inspiração para muita gente, mas assim, a gente precisa de milhões de Gretas, né? Ou milhões de pirralhas, digamos assim, lembrando lá o que o presidente lá falou sobre ela, mas enfim, a gente precisa de milhões de Gretas para reverberar esse assunto. Então, Luiz, o que eu quero saber de você é o seguinte, nós seremos incapazes de reagir, né, a essas urgências, no ritmo em que essas questões precisam ser atacadas? Qual é o caminho? Eu sei que a pergunta é difícil, mas eu tenho que jogar para você. Ela não é difícil, ela é fácil, porque a resposta é simples, a gente não sabe.
A gente não sabe quem é que pode se arvorar em saber se nós somos capazes ou não de reagir como espécie, como sociedade. O que eu acho que é importante é a gente voltar a acreditar que nós somos capazes. Porque é o primeiro passo para... acho que existem 2 passos fundamentais. Primeiro é tomar consciência da gravidade extrema da situação. E aí a questão da comunicação que você estava se referindo é fundamental, eu acho que eu gostaria de voltar a esse ponto. A segunda questão é exatamente a questão da crença, da generosidade de acreditar que a espécie humana e que as nossas sociedades são capazes de fazer alguma coisa que elas nunca fizeram até agora. E um dos argumentos que eu acho que é importante a gente ter em mente é que se elas nunca foram capazes, é porque nunca foi necessário fazer isso. Mas agora é. Então nós estamos diante de alguma situação que se define por duas ignorâncias. Primeiro, a nossa experiência passada não é capaz de nos orientar em relação àquilo que nós vamos ter que fazer, porque não faz parte do nosso cabedal, do nosso repertório de experiências históricas, enfrentar aquilo que nós temos que fazer agora. Isso é alguma coisa completamente nova. Então, e a segunda questão é essa, que é a questão da comunicação. Quer dizer, como é que nós vamos fazer para, de alguma maneira, encontrar em nós a disponibilidade de entender esse assunto, perceber o quanto esse assunto é central nas nossas vidas e comunicar isso através de um conjunto de estratégias que, por enquanto, nós estamos muito aquém do necessário, né? Então, na verdade, todas essas correntes negacionistas, que elas sejam pura e simplesmente expressão de um irracionalismo boçal, ou que elas sejam parte de um programa de financiamento, de sites e de think tanks que procuram negar esses problemas, eles estão muito mais avançados que a gente. Quer dizer, eles têm uma capacidade de comunicação nas redes sociais, ele tem um controle da imprensa. Pega um Robert Murdoch, por exemplo, esse cara tem um controle sobre a Fox News, etc., que faz com que haja realmente uma estratégia de comunicação que seja no sentido de desviar a atenção disso, inocular a dúvida sobre isso, criar fatos que desviem a atenção, e, sobretudo, mesmo quando eles falam dos incêndios da Califórnia, por exemplo, eles não associam os incêndios da Califórnia com a questão sistêmica, a questão das mudanças climáticas, né? Então, atomizar a informação, ao invés de associá-la às tendências sistêmicas que estão ocorrendo no planeta, são todas estratégias que eles estão usando e que estão usando muito bem. Nós precisamos agora nos organizar para criar a capacidade de comunicar essa emergência, né? Então, acho que a informação é muito importante, mas além da informação, de uma maneira, o século XX nos roubou muito a confiança na nossa capacidade, muito fortemente, qual que seria a melhor sociedade. Então, os liberais contra os socialistas, etc., cada um teve a sua posição nisso, mas o que estava no horizonte era qual seria a melhor sociedade. Hoje nós não temos mais essa questão. A nossa questão é como é que nós vamos sobreviver, como é que nós vamos manter esse planeta habitável. Então, nós temos que, de alguma maneira, nos unir. Todas as pessoas que acreditam que a gente é capaz de ter um núcleo racional de comportamento e de pensamento, a gente tem que se unir para tentar, ao contrário, criar uma corrente de fé, né? Eu acho que é uma questão de fé mesmo. Nós temos que acreditar que é possível mudar. Porque se a gente não acreditar nisso, esquece, a gente não vai, né? Aí o Romain Rolland, uns falam que é o Romain Rolland, outros falam que é o Gramsci, usam aquela expressão pessimismo da razão, otimismo da vontade. Eu acho que ela resume muito bem o programa. Não adianta a gente dourar a pílula. A situação é ruim? Não, ela não é ruim, ela é péssima. Mas nós temos que ser otimistas na capacidade que a gente tem de atuar em relação a isso. Eustáquio, pelo que eu te conheço, você concorda com essa definição que o Luiz acabou de dar? Exatamente. Eu me declaro explicitamente um pessimista, né? Um pessimista com a economia, um pessimista com o que está acontecendo com o meio ambiente, um pessimista com o que está acontecendo com a democracia, né? Se você pega os índices da The Economist, mostra que a democracia está rompendo no mundo. E eu, assim, extremamente pessimista quando a gente vê o presidente da República que não consegue descer no aeroporto
por causa da queimada, dizer que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, né? Isso é, assim, se a gente chega nesse ponto, que o fato mais elementar, o céu de São Paulo está escuro, né? Os outros lugares você não consegue respirar. E a pessoa fala, não, isso não acontece nada, nós somos o país que mais preserva. E ainda tem gente que acredita numa coisa dessa, como acredita nessas coisas que o Luiz falou lá em relação aos Estados Unidos, e em relação à Rússia, e etc. E tal. Então, assim, a gente tem que ser pessimista. E assim, eu estou muito pessimista, eu acho cada vez mais difícil fazer. Agora, eu concordo. É o seguinte, a gente tem que ter, na vontade, a gente tem que ser otimista. Então, eu continuo escrevendo, eu estou participando dessa live aqui, é porque, assim, eu sou pessimista, mas sou insistente. E eu quero deixar o seguinte, eu vou morrer pessimista, mas eu vou lutar até as últimas forças minhas para dizer que está errado esse caminho que as pessoas estão adotando. Então, essa definição é muito boa. Pessimista na análise, mas otimista na ação. Então, antes da gente terminar, a gente ainda tem aqui um tempinho. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, eu sei que, inclusive, Eustáquio, agora há pouco, deu um exemplo até pessoal, né? Até disse que gostaria de ser vegano, não é, mas que está mudando alguma coisa na sua alimentação e tal. Aqui, nos nossos debates, a gente tem muita esperança aqui, né? A gente do Instituto Camila e Luiz Taliberti, a gente trabalha, inclusive, para inspirar a esperança das outras pessoas, mas aquela esperança é uma esperança ativa, né? Então, a gente quer fazer coisas, a gente quer ajudar as pessoas. Então, eu vou perguntar para vocês, com relação a esse desafio enorme que a gente tem, né, com relação à questão ambiental, o que cada um de nós pode fazer, seja individualmente, seja tentando conquistar outras pessoas coletivamente para essa causa. Eu vou passar para o Luiz, depois eu volto para o Eustáquio, porque eu quero fazer uma pergunta para o Luiz, eu quero um testemunho dele um pouco mais pessoal, digamos assim, porque eu sei que eu falei aqui no começo, ele é professor de História da Arte. Eu queria entender, Luiz, como é que você fez essa... Como é que você não saiu nem de uma coisa nem outra, você agregou, evidentemente, mas eu só quero entender como é que um professor de História da Arte, especialista em arte italiana, o que foi que te acendeu, o que foi que te deu o estalo, né, que acendeu a preocupação sua com a questão ambiental e para escrever o livro Capitalismo e Colapso Ambiental? É difícil. Eu diria a você que não existem historiadores da arte, ou engenheiros, ou médicos, existem pessoas que estão refletindo sobre o mundo e que profissionalmente pensam num aspecto qualquer da sua especialidade, da sua proficiência, estão mais interessados num assunto ou no outro. Mas um pouco essa questão me remete à questão seguinte, a imprensa, as pessoas, de forma geral, falam os ambientalistas, como se fosse um grupo de pessoas estranhas, que tivesse 3 orelhas, que tivesse uma característica muito estranha, eles são os ambientalistas, né? Mas não são os ambientalistas, são as pessoas, porque todo mundo está nessa jogada, né? Quer dizer, quando me perguntam sobre essa questão, claro, eu tive uma filha em 2002, um filho em 2004, eu acho que isso deve ter, ainda que inconscientemente, suscitado, digamos assim, algumas fichas caíram, digamos assim, eu percebi, bom, agora eu tenho uma espécie de... Né, eu virei pai muito velho já tinha 50 anos quando eu tive a minha filha, certo? Então, em certa medida, isso eu acho que pode ter ajudado, mas eu acho que isso não explica. O que explica é que você, de repente, percebe que existe um conjunto tão grande de evidências de que nós estamos num processo acelerado de degradação do sistema Terra e que nossas condições de vida são cada vez mais precárias e estão sendo ameaçadas até o ponto de serem uma ameaça existencial. A gente tem que fazer alguma coisa como cidadão, como pessoa, não é? Então, eu acho lindo continuar trabalhando com história da arte, mas o que eu me pergunto, no fundo, é o seguinte, por que os outros historiadores da arte não estão escrevendo livros do capitalismo e o colapso ambiental? É eles que tem que fazer, é a eles que tem que ser dada essa pergunta, não a mim, porque eu estou fazendo aquilo que todo mundo tem que fazer, né? Eles é que estão fazendo, eles estavam lá dentro do casulo deles, trabalhando com, sei lá, as suas questões, que eu acho que é ótimo que consigam, né? Mas eles têm que pensar que não existe ambientalista nem historiador da arte, existe seres humanos em sociedade numa situação de extrema gravidade.
E cabe a nós sacudir, né? Sacudir todo mundo. Cris, eu acho que para mim aconteceu alguma coisa semelhante, porque é o seguinte, na demografia, a minha tese de doutorado é sobre transição da fecundidade, né, porque as mulheres estão tendo menos filhos, e relações de gênero no Brasil, né? E eu trabalhei muitas coisas, questão de direitos reprodutivos, etc. E, tal. E aí você pergunta assim, mas como é que você entrou para a área do meio ambiente? Então, assim, é mais ou menos isso que o Luiz falou. Não foi eu que entrei, o meio ambiente que me sugou, né? E me sugou para o tema. Porque também, assim, na demografia, é uma discussão antiga sobre população em desenvolvimento, né? Lá do Malthus, antes do Malthus, Condorcet, veja só, o Malthus não é o principal da demografia. Antes do Malthus teve muita gente boa, particularmente o Marquês de Condorcet e o William Golden, são caras fantásticos que escreveram antes do Malthus. O Malthus escreveu para criticar eles, né? E tem a Adam Smith, a discussão de população e desenvolvimento. Então, essa discussão eu conheço bem ao longo do tempo. E depois entrou o adjetivo sustentável, né? Então, mas tem muita gente que fica só ali, população e desenvolvimento sustentável. E eu fui percebendo que esse sustentável aí é um oxímoro, é uma contradição em termos, né? E fui vendo a gravidade da situação. Então, assim, quanto mais eu estudava, mais eu ficava assustado. E aí, quanto mais eu ficava assustado, mais eu queria entender. Aí, até o dia que eu li o livro do Luiz Marx, aí a gente viu o que estava acontecendo. O que vocês podem deixar para a gente, assim, como sugestão de ação cidadãmente, enfim, dias atrás, que um pinguim foi encontrado no litoral de São Paulo, com uma máscara dessas que a gente usa por causa da pandemia no estômago. Ou seja, né, a gente está aí, já não basta todo o lixo que a gente joga, né, agora a gente está descartando sem o devido cuidado as máscaras da pandemia que estão indo para o mar e os animais estão comendo e já morrem em rede de pesca, né, com plástico, etc. Agora, convenhamos, né, gente, um pinguim morrer porque não conseguia comer, porque está com uma máscara no estômago, isso Então, assim, eu estou citando esse exemplo porque é uma coisa básica que a gente pode fazer, que cada cidadão pode fazer, que é cuidar do seu lixo, né? Então, eu estou aqui já, de antemão, porque a gente sempre procura terminar os nossos debates dando sugestões de ação cidadã, do que cada um pode fazer, e eu acho assim, né, no mínimo, cada um cuidar do seu lixo. Eu quero saber o que vocês dizem para a gente de sugestão, de ação, o que nós, como cidadãos do planeta Terra, não é só do Brasil, mas do planeta Terra, que é a única casa que a gente tem para viver, o que a gente pode fazer, quais são os caminhos que a gente tem de, enfim, seja pressão política, organização em comunidades, ações que a gente pode ter em nível local, por exemplo, pressão por transporte coletivo, enfim, que ideias vocês podem deixar aí para a gente? Eu vou deixar o Luiz fechar, eu vou te responder, mas antes eu queria falar o seguinte, que, como a Helena estava falando no início, o Luiz Taliberti, ele mexia com arquitetura e com construção sustentável, né? Então, assim, o que eu queria ter falado no início, eu não falei, mas isso é uma coisa fundamental. Todo mundo... Eu estou falando também porque é o seguinte, semana que vem eu vou participar de um debate sobre déficit habitacional com a Fundação João Pinheiro e o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, sobre toda a questão de moradia no Brasil. Então, ligando essas duas coisas, eu acho o seguinte, essa questão da moradia sustentável, né, que o Luiz Taliberti mexia, é da maior importância, né? Casa. E quanto mais a casa for sustentável, melhor. E a gente viu naquele gráfico lá, quando eu, inclusive, coloquei aquele gráfico, para mostrar o seguinte, nós estamos retirando 100 bilhões de toneladas, né, por ano, e 50% disso, boa parte, é para moradia. Então, isso eu queria deixar esse depoimento, que é uma questão fundamental, essa questão de moradia sustentável. E respondendo rapidamente, é o seguinte, nós estamos no meio de uma emergência sanitária, certo? Que tem a ver com essas mudanças climáticas, tá? E com essa relação do especismo, né?
Porque, veja só, todas essas pandemias, elas vêm dos animais. Tá? Então, é a nossa relação com os animais que permite a SARS, a Covid e tudo mais, vem. E como há 500 anos atrás, a peste negra, tudo vem dos animais. Então, a pandemia é um alerta, tá? Que nós não estamos tendo uma boa relação com os animais. Isso é a primeira coisa. E aí, quando vem agora, a pandemia vai passar, bem ou mal, ela vai passar. E a emergência climática e a emergência ambiental, ela vai continuar. E ela vai ser essa coisa egoísta e limitada e simplista da humanidade. Ela tenta resolver, né, uma pandemia gerando outros problemas, como o descarte das máscaras, que é uma coisa simples, que a pessoa tem... Primeiro, máscara não é para pôr no queixo, né? Quer dizer, eu sempre fiquei... Quando começou a quarentena, eu fiquei 15 dias de quarentena sem sair de casa, e achando que estava todo mundo preso dentro de casa. Aí, o dia que eu saí, as pessoas com máscara no queixo, as pessoas cuspindo na rua e tal, e depois vem essas notícias, né? Que os peixes estão comendo máscara. Agora, essa notícia do pinguim, que é uma coisa, um pobre inocente, né? É fruto dessa questão. Então, assim, isso é um alerta, assim, aquela questão, não dá para continuar nesse ritmo que a humanidade está tendo com o meio ambiente, com as demais espécies. Isso tem que mudar urgentemente, senão nós estamos perdidos. Luiz. Eu acho que, claro, isso que vocês falaram, ambos, acho que exatamente vai ao alvo. Eu acho que o que houve o que mais afasta as pessoas de ações concretas é esse profundo individualismo que é típico do capitalismo, né? A ideia do sucesso pessoal, a ideia de que a minha vida diz respeito a mim mesmo, e tudo que atrapalha ou que contraria esse tipo de, no caso das igrejas evangélicas, estão vendendo essa ideia dessa teologia da prosperidade, Jesus vai fazer você enriquecer, né? Como se essa questão fosse uma questão originária do Evangelho, né? O Evangelho nunca falou que as pessoas vão enriquecer, que isso é uma distorção profunda que faz parte de toda essa corrente individualista. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer é a seguinte: para de olhar para si dentro, para de olhar para o seu umbigo. Entenda que você é um ser social, tá certo? Que você, no caso da pandemia, você pode ser um veículo de transmissão de um patógeno. Então, trata de você, porque você tem que tratar da sociedade. Não existe duas coisas diferentes, eu e a sociedade. Como disse, ninguém é feliz sozinho, ninguém sobrevive sozinho, tá certo? Então, nós somos seres sociais, a gente tem que voltar a acreditar que nós somos seres sociais. E aí, a partir daí, eu penso o seguinte: bom, tem muita coisa que pode ser feita, né? Quais são os 3 grandes dossiês, a meu ver, que a gente pode trabalhar? A questão da energia, a questão da alimentação e a questão da mobilidade. Então, a questão da poluição, né, são questões da carne, quanto a gente está comendo até agora. Quanto é isso? Pode ser uma vez a menos por semana, pode ser o cara comer uma vez por semana, pode ser... Eu diminuí a minha consumo de carne, tipo 99%. Às vezes eu como uma carne. Bem, eu acho que é ruim, esse 1% que eu como é ruim, mas é o que eu tenho conseguido fazer. Quem sabe se eu chego no 100% daqui a pouquinho, mas a ideia é exatamente... Estou trabalhando para que eu seja uma pessoa socialmente melhor, tá certo? Isso que eu acho que é fundamental, uma questão da energia também é fundamental. Vamos caminhar, a gente faz bem para a saúde, não precisa pegar carro, tá certo? Vamos reciclar o lixo, não vamos gastar tanta água. Nós temos um problema de escassez hídrica aqui no sudeste do Brasil que vai ser brutal. Tivemos essa crise em 2015 do sistema Cantareira, nós estamos agora com menos de 44% do sistema Cantareira. Se não chover em outubro, sabe quando choveu no mês de setembro? 0 no sistema Cantareira. Nós estamos no dia 18, choveu 0 no sistema Cantareira, quando a média histórica é 89 milímetros. Nós estamos com um problema e a gente está... Em uma palavra, para de olhar para o lado. Olha para o problema, encara você tem um problema, certo? E não adianta você achar que o problema vai ser resolvido se você olhar para o lado, certo? Então, é depressivo, é penoso, é extremamente desagradável,
Mas tudo isso é ainda mais se você não olhar para... Se você não encarar a questão, é uma questão de ser minimamente adulto. As pessoas estão se infantilizando a não querer encarar o problema que está diante da frente. Porque uma criança faça isso, eu entendo, mas a gente não é mais criança, tá certo? Então a gente tem que parar e olhar. Está errado. A gente tem que melhorar isso aqui, porque senão é como fumante. Você vai ao médico, você fuma um cigarro por dia, fala assim, olha, você vai morrer. Ah, não, eu vou continuar fumando. Bom, se a sociedade decidisse se suicidar, ótimo, foi uma decisão. Agora, que seja uma decisão, e não seja uma covardia do tipo de não querer encarar o problema, certo? Olha, nosso tempo está chegando ao fim, eu não sei se faltou a gente discutir alguma coisa, vocês querem ainda fazer alguma consideração? Eu queria falar só uma coisinha, porque você falou da Greta, e eu acho que a gente não discutiu, que a gente devia fazer uma homenagem à Greta, porque é o seguinte, realmente uma menina meio autista, né, que conseguiu mudar muita coisa no mundo com uma atitude muito simples, né? Ela foi para a porta do parlamento e falou que estava em greve, né? E todo mundo riu dessa situação no início, né? E a Greta conseguiu mobilizar a Jane Fonda, conseguiu mobilizar o mundo inteiro, conseguiu colocar milhões de pessoas na rua. Infelizmente, a pandemia atrapalhou, porque a gente vinha num crescente, ou seja, a juventude representada pela Greta, mas não só pela Greta, são várias outras Gretas que tem aí pelo mundo, né? Essa juventude que vai pagar o preço, né? Porque nós idosos, nós já poluímos que tinha poluído e nós vamos embora, como o presidente falou, nós vamos morrer um dia, nós vamos morrer qualquer hora. A juventude que está aí, que tem mais 60, 70, 80 anos pela frente, essa juventude da Greta, ela está lançando o grito, e eu acho que os adultos têm que escutar essa juventude, porque é essa juventude que está dando a direção que o mundo deve tomar no século XXI. Luiz, quer acrescentar? Não, só quero fazer assim com o dedo. É isso mesmo. Totalmente de acordo. Viva a Greta! Viva a Greta! Eu quero... Bom, primeiro, não tenho palavras para agradecer essa conversa inspiradora com vocês. O diagnóstico está feito. Como o Luiz falou, o diagnóstico é duro. Ao mesmo tempo, como o Eustáquio lembrou, nós temos no símbolo da Greta, né, um exemplo muito positivo que, a mim particularmente, me enche de otimismo, né, ver que tem jovens como ela dispostos a levar essa luta adiante. Então, foi uma conversa muito inspiradora. Obrigada pela análise, obrigada pelas sugestões que vocês deixaram, obrigada pelos exemplos pessoais também. E como o Eustáquio lembrou aqui, o nosso querido, amado Tom Jobim, eu acho que, como sempre, a poesia resume, né, sinteticamente o que a gente precisa ouvir. É impossível ser feliz sozinho. E isso significa estarmos todos juntos, seres humanos, bichos, plantas, água, tudo. Todos nós juntos, toda a natureza, né? Todos nós juntos nesse planeta Terra, que é a nossa casa, o único lugar onde a gente pode viver. Muitíssimo obrigada, em nome do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Até a próxima.